Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 8 de março, agora na Espanha, 10 horas e 38 minutos no Brasil, 6 e 38 da manhã. Gente, o mercado ainda está digerindo o fiasco, para dizer o mínimo, que foi esse summit na Casa Branca, a primeira cúpula de criptoativos realizada pelo Conselho de Ativos Digitais da Casa Branca. Porque as conclusões foram literalmente mais do mesmo. Os Estados Unidos não vão vender o seu estoque de 200 mil BTCs. O estoque foi adquirido por meio de confiscos em casos criminais e cíveis, ou seja, eles também deram a entender que esse viés e essa maneira com a qual eles adquirem BTC também não vai mudar, não indicaram novas formas de financiamento, criticaram as gestões anteriores, principalmente a do Biden, porque venderam milhares de Bitcoin, causando um prejuízo estimado hoje em mais de 16 bilhões de dólares. Reafirmaram que os Estados Unidos serão a capital e o hub global da criptografia. Falaram que vão pôr um fim à perseguição contra a indústria e vão investigar a operação Joke Point 2, que teria desbancarizado muitas corporações criptográficas. Enfim, não mudou nada, só mudou agora o nível de propaganda, porque a gente entra agora na plataforma X da Casa Branca e é só postagem sobre o Summit. Eles só falam disso como se fosse uma espécie de um evento. Vamos botar aqui no tweet da Casa Branca, na conta da Casa Branca, só se fala. Ah, o Gianni Infantini da FIFA apareceu também logo no começo, porque o Trump estava numa reunião para tratar do Mundial de Clubes com o Infantino, e o Infantino acabou acompanhando o Trump até a chegada dele na cúpula de criptoativos, e o Infantino resolveu mostrar a taça do Super Mundial de Clubes, que eu acho que é uma taça que o Flamengo tem condições de levar, mas enfim, isso é outra história. E no final o Infantino foi para a plataforma X dizer que vai lançar uma moedinha da FIFA, ou seja, mais um rug pull anunciado também pela, pela FIFA, um futuro novo rug pull. E agora a Casa Branca fica postando na plataforma X o evento, o Summit, como se estivesse propagandeando agora uma nova moedinha. Mas enfim, gente, a BTC não teve força para encostar na MM200, segue dando vigência a uma cunha triangularizada, apesar de todas as bizarrices e a ausência absoluta de novidades. Eu já vou falar dos aspectos positivos desse summit, porque, em última análise, foi o encontro da nata da indústria, em que, pese a bizarrice por parte do governo e por parte dos reguladores, que cada um que pegava a palavra, entre chairmans de órgãos reguladores, é, do calibre de Scott Bessent, da Secretaria do Tesouro, ou do Lutnick, da secretário de Comércio, cada um, e mesmo entre os empresários, qualquer um que pedisse a palavra gastava 5 minutos numa rasgação de seda, agradecendo o Donald Trump, agradecendo, não sei pelo quê, porque até agora até agora a única coisa que ele fez foi criar a reserva estratégica e basicamente mais nada. Ele está assim construindo um arcabouço para um futuro marco legislativo, isso é inegável. Mas do ponto de vista prático e objetivo, a única coisa que o Trump fez foi criar a reserva estratégica, uma ordem executiva assinada horas antes do summit. Mas isso também já estava meio que precificado pelo mercado. Por isso que o mercado dá conta de que esse summit teria sido um grande fiasco, porque o mercado estava imaginando alguma notícia bombástica, mas o fato é que eu já vou falar do aspecto positivo, que, que veio de um comentário do Scott Bessent, já que o governo Trump deu a entender que a hegemonia do dólar norte-americano será garantida pelas stablecoins. Isso vai impactar o mundo cripto a médio prazo. A curto prazo, o que a gente está vendo é isso aqui, ó. BTC voltou para 86 mil e pouco, chegou a agulhar para 84.
ETH não consegue passar de 2.200, BNB perdeu 600, a Atom voltou a namorar os $4, enfim, a Solana perdeu 140. No curto prazo e de um ponto de vista objetivo, essa é a realidade do mercado. Tirando a TRX, que conseguiu superar 0,25, a TRX está subindo sozinha, justamente por conta dessa fala do Scott Bessent, no sentido de que a hegemonia do dólar norte-americano será perpetuada por meio de stablecoins. Então, o mercado está alimentando um zoom, porque as emissoras de stablecoins, elas criam lastro para essas emissões comprando bonds, títulos de curto prazo. E se o Scott Bessent criar um mecanismo de emissão de treasuries, bonds, T-bills diretamente na blockchain, como um token TRC20 na rede Tron, por exemplo, ele criaria a máquina mais impressionante de cunhagem de stablecoins. Seria uma operação on-chain. Não é à toa que a TRX está explodindo. Chegou a subir ontem mais de 3% e hoje está subindo 3,46% a 0,2511. O que eu já vou falar dos fatos, então a gente precisa entender que ali estavam reunidos a nata da indústria. Então, é gente do calibre de Michael Saylor, com os irmãos Winklevoss, aqueles lá que fizeram um acordo com o Mark Zuckerberg lá no filme A Rede Social e investiram boa parte da grana obtida no acordo em BTC, naquela época em que Bitcoin não valia quase nada. É gente desse calibre. E algumas coisas interessantes saíram desses encontros. Agora eu estou nos fatos. O Michael Saylor disse ao Donald Trump no primeiro summit de ativos digitais da Casa Branca, que se o Tesouro norte-americano comprar de 5 a 25% do fornecimento total de BTCs em circulação antes de 2035, isso vai zerar a dívida soberana norte-americana e ainda vai gerar uma receita de 60 a 100 trilhões de dólares. O Michael Saylor disse ao Donald Trump que esse acúmulo pode ser gradual, pode ser também um acúmulo mais agressivo. Saylor propôs uma reserva estratégica em que o Tesouro norte-americano mantivesse de 5 a 25% do fornecimento total de BTC antes de 2035, e isso perpetuaria a hegemonia econômica dos Estados Unidos pelas próximas décadas. O plano incluiria uma nova estrutura de criptoativos, dividindo os ativos digitais em tokens, títulos, moedas, commodities tokenizadas, que impulsionaria também o próprio crescimento da indústria ao lado da valorização exponencial do Bitcoin. É isso que eu estou falando, gente. Ali, em última análise, foi um encontro de grandes cérebros da indústria. Não, é inegável que a estratégia do Michael Saylor para a Strategy, que se chamava MicroStrategy há poucos dias atrás, é uma estratégia vencedora. A emissão de corporate bonds, né, de debentures pela MicroStrategy, proporcionou uma compra de mais de 200 mil BTCs. Hoje a MicroStrategy tem mais Bitcoin que o próprio governo americano. Olha que bizarrice. A um preço médio abaixo de 40 mil dólares. Nem um analista mais pessimista acha que a BTC vai agulhar para baixo de 40 mil dólares. E hoje o Michael Saylor está sentado numa pilha completamente bombástica de mais de 200 mil BTCs a um custo médio de aquisição abaixo de 40 mil dólares por BTC. E isso dá margem para ele alavancar se o Bitcoin continuar galgando novos patamares. É isso que eu estou querendo dizer para os senhores ali, em última análise. Foi um encontro de grandes cérebros da indústria. E os Estados Unidos usarão as stablecoins para garantir a hegemonia do dólar. Por isso que a TRX está subindo. Nesse momento, a TRX está subindo 3,47%. Ontem já tinha subido bastante. Por quê? Porque 90% das stablecoins em circulação on-chain, elas estão circulando nas redes por meio de um token TRC20 na rede Tron.
Se o Scott Bessent concretizar essa ideia de emissão diretamente on-chain de treasuries, bonds, T-bills, porque o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma BlackRock tokenizando, uma BlackRock comprando treasuries, comprando bonds, tokenizando e colocando no mercado. Isso é uma operação que tem muita fricção. A própria BlackRock cobra uma taxa de administração. O que está sendo posto? Por isso que eu falo, a reunião dos cérebros acaba gerando novas ideias que, num segundo momento, são concretizadas pelo mercado. Ali, a estrutura regulamentar que o Trump e o Scott Bessent querem criar estão abertas a sugestões. Então, ali, o que foi sugerido é a emissão on-chain de títulos públicos para que, dentro de um ecossistema descentralizado e sem nenhuma confiança a terceiros, stablecoins possam ser emitidas e geridas por um smart contract auditado, imutável, numa operação automatizada, em que a própria demanda por stablecoins retroalimentaria a compra imediata de mais treasuries e bonds, e um eventual pedido de saque e resgate por dólares seria literalmente automático também. Ou seja, a gente está em vias de presenciar uma operação automática de cunhagem de stablecoins sem confiança a terceiros, linkando literalmente os treasuries, os títulos públicos cunhados de forma descentralizada na blockchain, gerando imediatamente a cunhagem de stablecoins. Gente, isso é disruptivo. Isso elevaria o TVL bloqueado das DeFis não para esse patamar ridículo de 95 bi. Isso aqui explodiria para 95 tri. Facilmente em poucas semanas ou meses. Por isso que eu falo para os senhores, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Estudem lei de Metcalfe. O valor de uma rede, o valor de uma Solana, o valor de uma BNB, que é o gás e o token de governança da Binance Smart Chain, o valor de uma AVAX, que é o gás e o token de governança da Avalanche, ele é exponencialmente proporcional à base de usuários e a quantidade de dados e riquezas que a rede faz trafegar. Estudem lei de Metcalfe. Vocês precisam dar o unfollow em subprotozoários que ficam espraiando chorume nas redes. Quem não sabe o que comprar e quer surfar essa mega pernada de prosperidade, facilmente multiplicando o próprio capital por vezes 30, vezes 40, vezes 50 ou mais, vai tentar arrancar isso da B3, a multiplicação do próprio patrimônio por vezes 50. Vocês vão basicamente ter que reencarnar umas 30 vezes. Gente, isso é uma oportunidade geracional de multiplicação de riqueza. Nós estamos em vias de protagonizar uma das maiores transferências de riqueza desse século, talvez da história da humanidade. É uma alteração de paradigma sísmica. Então eu insisto, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei as melhores altcoins que vão performar, subdivididas em 3 níveis de agressividade: conservador, moderado, agressivo. Em cada nível eu subdivido nos melhores nichos setoriais que vão performar: AI, DeFi AI, RWA, que é isso que eu estou falando, a tokenização de ativos do mundo real. Não ousem ficar de fora dessa mega pernada de prosperidade. E os irmãos Winklevoss, após conversar com Michael Saylor, da MicroStrategy, disseram que vão abrir o capital da Gemini e replicar a operação da MicroStrategy. Gente, se uma companhia de capital aberto, que é a Strategy, que se chamava MicroStrategy há uma semana atrás, numa operação bem sucedida de capital aberto, acumulou mais de 200 mil... Uma operação não, numa ideia bem sucedida que foi concretizada por várias operações de emissão de corporate bonds com consequente compra de BTC. Essas corporate bonds têm a opção de receber juros de 12% ao ano
ou conversão em ações preferenciais da companhia. Basicamente, o Michael Saylor, ele entregou a receita desse bolo com um crescimento infinito, para os irmãos Winklevoss. E eles vão replicar a operação da MicroStrategy. Então, eu insisto. Tem uma empresa também no Brasil, eu li uma reportagem ontem na Investing, tem uma empresa no Brasil, a Melius, se eu não me engano, depois eu vou até conferir, que também quer replicar a operação da MicroStrategy. Gente, não há BTC para todo mundo. Se mais uma corporação de capital aberto replicar a operação da MicroStrategy, a quantidade de bitcoins em Cefaz hoje é menos que 100 mil BTCs. Não tem BTC para todo mundo. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na seara geopolítica e finanças internacionais, como o Departamento de Eficiência Governamental está remodelando o governo dos Estados Unidos. Gente, o que tá ontem teve um quebra-pau forte, um pouco antes da reunião do Donald Trump com o Infantino da FIFA, um quebra-pau entre o Mark Rubio, o secretário de Estado, e o Elon Musk. A verdade seja dita, o Departamento de Eficiência Governamental, que começou como uma piada, transformou o homem mais rico do mundo na pessoa mais poderosa do país depois do Donald Trump. Essa é que é a grande verdade. E todos os atos normativos que se referem ao Departamento de Eficiência Governamental são absolutamente subjetivos. A própria ordem executiva que criou o DOGE, que é um acrônimo de Departamento de Eficiência Governamental, diz que era uma organização temporária de serviço para aumentar a eficiência governamental da administração federal norte-americana, modernizando e aumentando a tecnologia à disposição do ente administrativo. Só que, na prática, o que seria um órgão de sugestões, estou dizendo o mínimo, seria um órgão consultivo e de sugestões. Na prática, virou uma espécie de corregedoria, de controladoria, com poder de demissão na prática. O poder ilimitado que o Donald Trump deu a uma figura não eleita, apesar desse secto e há um amplo espectro de eleitores do Donald Trump que enxergam na figura do Elon Musk o mesmo ente eleito ali, né? Para boa parte do eleitorado do Donald Trump, o que foi eleito ali foi uma espécie de dupla presidente e primeiro cavalheiro. Eu venho falando isso aqui há bastante tempo. E agora, esses eleitores eles enxergam uma postura legítima do Donald Trump em conceder esse poder ilimitado ao Elon Musk. Só que a gente tem que lembrar que quem foi eleito, quem registrou a campanha foi o Donald Trump, não o Elon Musk. E agora começam a surgir as primeiras rachaduras, só que ninguém sabe exatamente se o Donald Trump estaria disposto a retirar qualquer parcela de poder que ele concedeu ao Elon Musk. E a Polônia avisou que vai adquirir armas nucleares no mercado, se for preciso. O primeiro-ministro polonês também está aberto a iniciar a exploração de armas atômicas com tecnologia cedida francesa. Para quem não sabe, a França e o Reino Unido, eles possuem o artefato nuclear. A França teria que tirar as teias de aranha ali das suas ogivas. O Reino Unido também possui o artefato nuclear, mas o fato é que eu não sei se os Estados Unidos estariam preparados para que Polônia tivesse o artefato nuclear, eu não sei se os Estados Unidos estariam preparados para uma Alemanha possuindo o artefato nuclear. E isso vai se espraiar por toda a Europa. Gente, vocês precisam entender o que está acontecendo com o mundo. O Putin resetou o mundo e o Trump chutou o balde que sustentava a OTAN. Ou seja, literalmente a OTAN chegou ao fim. Agora, essa defesa terceirizada que a Europa
promoveu em prol dos Estados Unidos, que basicamente desde o Plano Marshall, a Europa terceirizou a sua defesa externa. E agora, a Europa, num belo dia no começo de 2025, amanheceu de biquinho, viu a Rússia se aproximando geopoliticamente do governo Trump, dos Estados Unidos, e agora quer correr atrás de 20, 30 anos de tecnologia que eles abandonaram. 20 não, talvez meio século de tecnologia que eles abandonaram, deixaram para trás, porque hoje ninguém trava guerras sem drones, sem satélites. Então a Europa precisa criar uma corrida espacial do zero, porque o custo pro Elon Musk mandar satélite é de menos de 10 milhões de dólares. Porque ele dá ré em foguete, porque ele tem capacidade instalada de processamento de dados. O custo para um francês, para um alemão colocar uma moedinha em órbita é de 1,4 bi de euros. Aí agora a Europa amanhece numa bela tarde de qualquer dia do início de 2025, dizendo que vai correr atrás de uma corrida espacial, que vai correr atrás de ogivas nucleares. Polônia diz que vai comprar ou desenvolver armamentos nucleares. A Alemanha disse que vai fazer, está dizendo que vai fazer o mesmo, já destinou meio trilhão de euros. Pela mesma linha vai acabar indo Espanha, Áustria, enfim, daqui a pouco até Lituânia, Letônia e Estônia, os três do Báltico, que estão lá na linha de frente, lá com Kaliningrado, vão também querer ter armas nucleares. Eu vou repetir, os Estados Unidos não estão preparados, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem China, não estão preparados para esse varejão de armas nucleares, para dizer o mínimo. Gente, nessa corrida maluca em que os Estados nacionais europeus estão revendo os próprios textos constitucionais para eliminar o limite de endividamento se o gasto for com defesa, é isso que um acordo suprapartidário alemão está fazendo, é isso que a Polônia vai fazer nos próximos dias. Se vocês não estiverem expostos ao Bitcoin, vocês serão catapultados do sistema. Vocês serão... O mundo está prestes a presenciar a maior expansão do Money Measure já vista desde sempre. Porque, gente, vocês precisam entender o que está acontecendo. Toda essa corrida maluca espacial de delivery, o delivery da França, basicamente transforma ela, na prática, numa não potência nuclear. Porque não adianta ter ogiva se você não consegue entregar no alvo. Hoje, o delivery russo é por meio de um Sarmat que entrega a 30 mil km por hora. Basicamente, se o Putin quiser jogar uma ogiva nuclear em Londres, quando algum sistema de interceptação for acionado, basicamente Londres já estaria atingida. O chinês está inventando um delivery em que a ogiva sobe, a Terra gira e desce em milissegundos. Aí a França acorda num belo dia de tarde, da manhã, de um sábado de março de 2025 e quer rever o seu delivery. Gente, uma corrida aeroespacial para entregar ogivas nesse nível que eu estou falando, mandar a ogiva entrar em órbita, deixar a Terra girar e a ogiva cair em cima do alvo, essa corrida espacial não é feita da noite para o dia. Isso é um projeto de uma década e meia, talvez 2 décadas. Pelo menos uma década com certeza. A Europa vai quebrar. E se vocês não estiverem expostos ao Bitcoin, o mundo está prestes a conhecer 2 grandes segmentos de seres humanos. Aqueles que estarão expostos ao Bitcoin, aqueles que, portanto, serão credores de estados soberanos, terão coleções de passaportes e serão ricos como nunca sonharam e livres como nunca sonharam nos seus sonhos de verão mais férteis. E o outro segmento são escravos de um sistema fiduciário completamente falido e que vai carcomer o poder de compra ad eterno dos senhores. Gente, vejam o que está acontecendo com o DXY. O DXY perdeu a MM200 sem dizer tchau.
sem dizer tchau. Esse é o gráfico de cima do DXY. Eu achei que a MM200 fosse representar um suporte, mas a gente perdeu a MM200 e segue tombando. Isso sim pode ser um catalisador para levar a BTC para novas máximas históricas. Prestem atenção no gráfico do DXY. Ainda na seara fática, com drones e tropas norte-coreanas, a Rússia está repelindo as forças ucranianas da região de Kursk. Lembram-se que no final de 2024 a Ucrânia invadiu essa região russa de Kursk e seria uma espécie de moeda de troca num suposto tratado de paz no futuro. E agora a Ucrânia está perdendo essa região. Ou seja, a Rússia está retomando Kursk. Gente, nesse cenário literalmente hecatômbico nuclear, a BTC mal teve força para perder a média móvel de 200 períodos, segue desenhando um mega padrão de fundos ascendentes, de topos descendentes. Não precisa ser nenhum gênio da análise gráfica para perceber que isso aqui é uma cunha, que claramente não teve força para perder a MM200. É muito mais factível que a BTC volte a estressar os cumes dessa congestão, dando vigência àquele mega padrão mastro bandeira, com uma séria e factível possibilidade de uma fuga ascendente, que teria que entregar pelo menos um padrão dimensional do mastro, ou seja, a BTC invariavelmente iria para 140, 150 mil dólares. É muito mais factível que a gente estresse a aresta superior dessa congestão do que volte a estressar a base dessa acumulação. Portanto, é bom ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque o DXY resolveu emburacar para baixo. Daqui a pouco eu volto, vou fazer a da Polkadot, BNB, LTC, Atom e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, grande abraço.